Tá. Agora acho que foi. Agora foi. Tá, então a gente vai falar de transporte passivo, ativo, primário, ativo secundário e transporte de massa, que é a endocitose e a exocitose. Em relação ao transporte pela membrana da célula, a gente sabe que a parte interior da membrana, né, é hidrofóbico, aquela parte apolar, tá? Aquela parte apolar das cadeias de ácido graxo de uma membrana. Então, as substâncias que são polares têm um pouco de dificuldade. Ó, não assumam o controle do slide, por gentileza, tá? Deixa isso com a professora. Ó, ele fechou, vou ter que abrir de novo. Sem problemas. A gente aprende junto a mexer nessa ferramenta. É que como é uma reunião, né? Não é só quem é o dono da reunião que pode mexer nos materiais. Isso é absolutamente normal. Às vezes eu volto para assumir o controle novamente e o slide não fecha, mas às vezes ele fecha, aí eu tenho que abrir de novo. Mas é só aguardar que a gente volta. Beleza? Então, aqui, continuando. Bom, gente, vamos lembrar de uma membrana, né? A bicamada fosfolipídica, tem a cabeça polar, a cauda polar, blá, blá, blá. A gente sabe que a cabeça polar, ela interage com substâncias polares, tá? E que a porção apolar das membranas, ela não, né, ela não gosta de água, não gosta de substâncias polares, e aí vai ter o quê? Uma dificuldade para essas substâncias polares atravessarem a membrana da célula, tá? Então, a membrana da célula, ela funciona, né? O que a gente aprende desde o início, o que é uma membrana celular, que ela é uma barreira, né, seletiva, é uma membrana semipermeável, que vai definir o que entra na célula, o que sai da célula, tá? E essa barreira também delimita concentrações de soluto diferentes. Soluto, né, é o que está dissolvido no solvente, né? A gente pensa dentro da célula e fora da célula. Esse MEC aqui é meio extracelular e o MIC, que é meio intracelular. Então, a membrana celular, ela vai delimitar o que tem dentro da célula, que é o meio intracelular, e o que tem fora da célula, que é o meio extracelular, tá? E como é que ela faz isso? A membrana consegue transferir moléculas hidrossolúveis e íons, tá? Como nutrientes, excretar, colocar para fora produtos metabólicos que a célula produziu e não quer mais, e regular a concentração de íons, né? Que seja interessante para a célula. Íons potássio, cálcio, sódio, hidrogênio, cloreto, dentre outros, tá bom? E aí, o que mais que a gente tem? A gente tem as proteínas de transporte para substâncias polares, para substâncias que não vão conseguir atravessar essas membranas. Não sei se todo mundo se recorda quando a gente estava falando de proteína integral, proteína periférica, canal iônico, que eu estava falando para vocês, aqueles formatos de barris que passam íons, né? São proteínas que funcionam como transportadores, carreadores, canal iônico, né? Canal de água, são proteínas que estão alocadas lá na membrana da célula que vão fazer o transporte dessa substância, já que não conseguem atravessar a membrana. Tudo bem? A gente vai conversar sobre algumas moléculas que conseguem atravessar a membrana plasmática com facilidade, sem precisar de ajuda, vamos dizer assim,
e algumas substâncias que não conseguem ultrapassar simplesmente de uma maneira passiva pela membrana, não conseguem entrar nem sair da célula sem um auxílio, né, sem um meio de transporte, vamos dizer assim. Aí, o que a gente tem aqui, ó, nessa imagem? As substâncias que se difundem facilmente pela membrana são moléculas pequenininhas, tá? Ó, o oxigênio, por exemplo, é um gás, o CO2 também, o N2. Alguns os hormônios esteroides, porque os hormônios esteroides são lipídicos, né? Tem uma pequena porçãozinha, pode ter alguma porçãozinha polar que interaja com a cabeça polar da membrana, e tem uma grande estrutura apolar, porque é um lipídio, não gosta de água, né? Os hormônios esteroides, e eles conseguem, então, ter facilidade de atravessar a membrana sem nenhum problema, sem nenhum facilitador, tá? A minha voz tá boa ainda? Tá gravando. Não tá vendo a imagem? Alguém mais não tá vendo a imagem? Eu estou vendo perfeitamente. Certo. Professora, eu não estava vendo, mas aí eu saí e entrei de novo, daí apareceu. Tá. Beleza, gente. Então, continuando. Nessa caixinha aqui meio verdinha, ó, moléculas hidrofóbicas, né? Que não gostam de água, certo? Moléculas hidrofóbicas. Então, a gente vai ter esses gases que eu citei para vocês, oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, e os hormônios esteroides, que são também moléculas hidrofóbicas. Esse grupo aqui consegue difundir, tá vendo a seta direta, a seta grossa, direto pela bicamada lipídica. Então, ela tem facilidade de se difundir facilmente pela membrana, tá? Agora, o que está em azul aqui, ó, pequenas moléculas polares não carregadas. Por mais que elas não estejam carregadas positivamente ou negativamente, são moléculas que possuem na sua estrutura alguns átomos que têm capacidade de tornar essa molécula polar, tá? Por exemplo, a água, ureia, o glicerol, são moléculas, são hidrofílicas, tá? Por mais que elas não sejam por mais que elas não estejam carregadas, elas são polares. Tá vendo que uma parte pequena dessa seta, uma seta fininha, está atravessando a membrana, e a seta azul, né? A seta fininha está atravessando a membrana, e a seta mais grossa bate e volta. Então, assim, essas pequenas moléculas, por serem pequenas, né, a estrutura delas, por elas serem pequenininhas, algumas delas conseguem atravessar essa membrana, tá? Mas a maioria desse tipo de molécula não tem facilidade de entrar na célula, tá bom? Aqui, o que mais? Moléculas grandes, polares, não carregadas, como a glicose, a sacarose, né? Elas não vão ter facilidade de entrar na célula, tá? Esse tracejado aqui, porque elas precisam de um facilitador, tá? Precisam de um carreador que ajude a transportar essas moléculas para dentro da célula. E, finalmente, os íons. Os íons são carregados, né? Dá para ver aqui: hidrogênio, sódio, bicarbonato, potássio, cálcio, cloreto, magnésio. São átomos, são moléculas carregadas, ou positivamente ou negativamente. E assim, são muito polares, né? Então, elas vão ter facilidade de passar pela porção apolar, pelos ácidos graxos, pela cadeia de jeito nenhum. Então, para poder entrar ou sair um íon da célula, precisa de canal iônico, precisa de alguma proteína transportadora, tá? Aqui, ó, sem proteínas, a bicamada é impermeável a íons, tá? Essa bicamada, sem as proteínas que vão facilitar o transporte dessas substâncias, os íons não passam, e moléculas carregadas, principalmente. Não passa de jeito nenhum. Aí a gente vai falar das proteínas de transporte, né?
a gente tem as classes principais são as transportadoras, proteínas transportadoras, que a gente chama, que a gente também pode chamar de permeases, que são proteínas que permitem a passagem de moléculas, ou a gente também pode chamar de carreadoras, tá? Ou carreadores. Ou proteína de canal, que são os canais iônicos, canais de água, tá bom? A forma de transporte depende muito, a gente vai falar se é um transporte passivo, se é transporte ativo, se é ativo primário ou secundário, a gente vai chegar lá. Qual é a função de uma proteína de transporte? Transportar substâncias, né? Então, tá lá, transferência de soluto através das membranas celulares. Então, é permitir a passagem de soluto de moléculas, de substâncias, através da membrana celular. Dentre eles, íons, açúcares, aminoácidos, que são muito importantes, muito necessário para as nossas células, mas são moléculas que não têm facilidade em ultrapassar essa membrana, tá? E a especificidade? Essas proteínas de transporte são extremamente específicas. Então, cada uma delas vai ter a sua especificidade. Se for um canal iônico, ele tem especificidade pelo íon tal, canal de cálcio, canal de potássio, tá? São extremamente específicas. E as permeases, elas não vão permitir a passagem de açúcar e aminoácido junto, tá? A gente tem transportador de açúcar, transportador de aminoácido, beleza? Então, são específicas essas proteínas de transporte. Né? Ó, aqui a gente consegue visualizar o quê? E é uma proteína, o que está em verde é a proteína, né? O que está em amarelinho é o soluto que vai ser transportado. Ele tem que ter um sítio de ligação com essa proteína, para que a proteína mude a sua conformação, né? Se movimente e consiga permitir a entrada desse soluto na célula. Então, para entender melhor essa primeira imagem aqui, mais redondinha, do soluto redondinho, grande, não mudou a tela ainda, só apareceu a imagem aqui do sítio de ligação. A gente tem a imagem A, que é o transportador, e o B, que é uma proteína de canal. Vamos falar primeiro do transportador. A gente, aqui em verdinho, é uma proteína, tá? A parte de baixo, ela está fora da célula. Vocês não estão vendo a imagem? Vamos aguardar um pouquinho, vai que carrega, né? Ainda é o slide das proteínas de transporte. Então tá. Continuando. Essa proteína de transporte, então, gente, ela tem o sítio de ligação dela com o soluto, né? O soluto vai encaixar lá no sítio de ligação. Essa proteína, então, muda a sua conformação, tá? Vejam aí na imagem que a parte de baixo se une para abrir a parte de cima e o soluto conseguir entrar na célula, tá? O que está em cinzinha aqui é a bicamada lipídica. E na imagem B, a gente tem um exemplo de uma proteína de canal, tá? Que a gente vai ver canal aberto, canal fechado, né? Quando o canal está aberto, forma um poro na membrana que permite a passagem do íon, ou enfim, da molécula que vai passar por esse poro, por esse canal. A imagem aqui de molécula transportada, não sei se vocês estão conseguindo visualizar essa parte. Isso está acontecendo com muita gente, gente. Às vezes está travado. Está travado, às vezes é por conta da gravação. Vejam aí. O que vocês decidem? Tem gente vendo, tem gente não vendo. Tá, a gente vai aguardar um minutinho aí, só para poder voltar, né?
É assim mesmo. Beleza, então, molécula transportada, a gente está num slide agora, que tem uma letrinha A bem no início, tá? Que eu vou mostrar para vocês, vou explicar essa imagem agora. Prestem atenção. Beleza? Então, nós temos em cinza a bicamada lipídica, beleza? Do lado de cima é o espaço extracelular e para baixo é o espaço intracelular, tá? A gente se localizar. Transportado, isso, sem problemas. Então tá, gente, nós temos aqui vários tipos de transporte, que a gente vai citar a difusão simples, a mediada por canal, mediada por transportador, e essa mediada por transportador, ela pode ser tanto um transporte passivo, como um transporte ativo. É o slide número 43, tá, Maria? Aqui tá para mim o slide número 43, tá bom? Bom, gente, vamos olhar para a primeira bolinha, a bolinha menorzinha que tem aqui, ó, a molécula pequenininha. Lembra que eu falei para vocês que moléculas, né, pequenas, não carregadas, vamos pensar lá no oxigênio ou o dióxido de carbono que eu falei para vocês, que algumas substâncias conseguem passar livremente pela membrana plasmática, certo? Aí eu pergunto para vocês, nessa difusão simples, essa molécula que está passando, ela necessita de algum facilitador ou ela está passando direto pela membrana? Está passando direto, muito bem. Isso aí. Então, esse tipo de transporte pela membrana, a difusão simples, ela é uma passagem que não tem um auxiliador, um facilitador, tá? E é uma passagem de substâncias que se difundem pela membrana da célula, né? Por isso que a gente chama de difusão simples, porque essa substância ela se difunde pela membrana sem nenhum auxílio, tá bom? Só isso. Vamos lá para o transporte passivo. O transporte passivo tem um facilitador, tá? Vamos lá, molécula transportada, essa amarelinha e essa azul, tá? Esse mediado por canal pode ser um canal iônico, tá? Uma proteína de canal. Então, o transporte dessa molécula é um transporte passivo mediado por canal. Passivo porque, né, a gente também chama de difusão facilitada, que é a favor do gradiente eletroquímico. A gente vai falar disso, a favor do gradiente eletroquímico, o que isso significa. Mas uma difusão facilitada significa que a gente tem passagem de moléculas através de algum facilitador, tá? Lembra disso. A gente vai ter a passagem das substâncias através de um facilitador. E quem pode ser esse facilitador? Uma proteína de canal, ou a gente chama de canal, né? Ou um transportador, que é uma proteína transportadora, tá bom? E aí, quando é canal, a gente especifica melhor que é mediado por canal ou mediado por transportador, tá? A gente chama também de transporte passivo, porque a gente não tem gasto de energia, tá? Mas é uma difusão facilitada, porque tem o uso de um facilitador, tudo bem? E o que é a favor do gradiente eletroquímico? Olha para o lado direito da sua imagem. Tem várias moléculas lá. Verde, amarela, rosinha, azul. Tá vendo? Que tem muito mais fora da célula
do que dentro? Tem muito mais fora da célula do que dentro. Então, quando é a favor do gradiente eletroquímico, né, a gente vai ter aqui, ó, tá vendo? A favor do gradiente eletroquímico, ó. A seta desse gradiente é do lado direito aqui do mesmo slide, ó. Acha lá a palavra gradiente de concentração, do seu lado direito, no slide. Tá? Gradiente de concentração. Lá esse gradiente de concentração, vocês estão verificando que a seta está para baixo. Isso, 43. Para mim está aparecendo 43. Não mudou? Deixa eu voltar aí de novo. Ó, eu estou no 43. Às vezes sua conexão deu uma caída. Vamos aguardar um pouco, que às vezes vai. Tá? Deixa aqui, eu vou mudando. Sinalizador? Como assim sinalizador? Ah, mouse, pointer, a gente ainda não tem, gente. Aqui não tem essa ferramenta ainda. Tem muitos professores apontando isso aí. Tá? Que se vocês conseguissem ver o meu mouse... Professora, se a senhora estiver no PowerPoint, se a senhora clicar com o botão direito em cima do slide, se eu não me engano, aparece uma opção de laser. Então, mas eu não estou com o PowerPoint aberto. Vocês estão conseguindo ver o meu PowerPoint porque eu abri dentro do Teams. E aí eu não... Aí só abre os slides aqui para mim, não é o PowerPoint mesmo, sabe? Porque se eu abrir o PowerPoint no meu computador, eu consigo esse sinalizador, porém, eu não estou no PowerPoint. Eu só abri o PowerPoint no Teams, aí a gente está procurando essa seta, esse mouse, enfim, a gente não consegue. Eu até agora ainda não consegui. Se vocês tiverem como me ajudar nisso daí, ó, eu clico com o direito. Tem uma colega que eu acho que pode te ajudar, a Lohane. Ela está aqui na sala? Professora, está escutando? Oi. Sim. Eu acho que você tem que fazer o seguinte, não abrir direto o slide do Teams, compartilhar a sua tela, a sua área de trabalho do computador, e aí você abre o seu PowerPoint e apresenta normal. O recurso de ponteiro, ele é do PowerPoint. Sim, sim. Ai, não, se eu abrir no PowerPoint normal, vocês conseguem ver o meu mouse. Onde apareceu o meu cursor, vocês conseguem visualizar, né? Tá, a gente pode fazer isso. Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver meu slide agora? Conseguem ver com o mouse também? Estou passando o mouse na tela. Estou mexendo ele. A gente só vai ter um porém. Eu não vou conseguir só, gente, ver direto o chat. Porque quando eu abro o PowerPoint direto no Teams, eu fico com o chat aberto. Se eu mudar de tela, eu não consigo ver o chat. Então,
professor, acho que sumiu depois que você maximizou sua tela. Antes estava normal o PowerPoint. Agora ele voltou para a apresentação do Teams. Vamos ver aqui. Isso, beleza. Você pode apresentar daí. Só ir lá naquele... Do lado dessa percentagem ali lá embaixo. Isso. Tá bom, mas eu não consigo ver muito o chat, tá? Então, vamos continuar aqui. O que é, então, a favor de gradiente eletroquímico? A gente tem um gradiente de concentração, né? Que é uma tendência das substâncias passarem. Quando é a favor do gradiente de concentração, a tendência é, eu tenho, de uma maneira bem básica de dizer, onde eu tenho mais moléculas, né? Quando é a favor do gradiente de concentração, elas têm uma tendência de passar para onde tem menor concentração dessas moléculas. Isso é a favor do gradiente de concentração, tá? Então, onde eu tenho menos, eu vou acabar induzindo para o outro lado, onde eu tenho mais moléculas, eu vou acabar induzindo essa concentração para o outro lado, que é onde tem menos. Vamos supor que seja para igualar, tá? As concentrações. Aí a gente fala que é a favor do gradiente de concentração. Então, nessa parte que está mostrando o gradiente de concentração, a gente tem essa seta para dentro, tá vendo? Ó, eu tenho mais substâncias fora da célula, então elas vão ter uma tendência de ir para dentro da célula, tá? Isso é a favor do gradiente de concentração. Então, quando a gente está falando de difusão facilitada, a difusão facilitada é um processo a favor do gradiente eletroquímico. Então, tem mais fora da célula, então a tendência vai ser entrar na célula. Beleza? Quando a gente está falando de transporte ativo, gente, né? Primeiro que tem gasto de energia, tá? Ou seja, dá um pouco mais de trabalho para as células realizarem. Preciso ter gasto de ATP, gasto de energia para esse transporte acontecer, tá? E ele é contra o gradiente eletroquímico. Isso quer dizer o quê? Que tem pouco dentro da célula, beleza, mas ele vai continuar. A tendência dele é de jogar mesmo para fora, tá? Quando a gente fala de sódio e potássio, vocês vão falar bastante de bombas de sódio e potássio, vou dar alguns exemplos para vocês, que é contra o gradiente eletroquímico, é contra a tendência deles. Como assim? Se a tendência do íon é entrar, a célula vai fazer transporte ativo para que esse íon saia, tá? Ele vai contra o gradiente de concentração, ou seja, contra a tendência dessa concentração do íon. Então, no transporte ativo também é feito por uma proteína transportadora, tá? É um transportador. Característica de transporte ativo, tem gasto de energia, tá? Está escrito energia aqui, em rosinha. No transporte ativo, a gente tem gasto de energia. A gente também chama essas proteínas que fazem transporte ativo de bombas, tá? E, volto a dizer, é contra o gradiente eletroquímico. Bom, quando a gente está falando de transportador, que a gente também pode chamar de carreador, né? Lembra de permease ou proteína carreadora, enfim. Eles se ligam ao soluto momentaneamente, se liga à molécula que vai transportar, né? E faz o transporte, tá? Tem o estado A, o estado B, que ela muda a conformação dela para permitir que essa substância passe para dentro ou para fora da célula. Então, essas mudanças conformacionais, quando a gente fala de mudança conformacional, olha para a imagem. A gente tem a estrutura dessa proteína de um jeito, e quando ela, né, faz essa passagem, ela muda a sua estrutura. Então, a gente chama isso de mudança conformacional, tá? Que é para permitir essa passagem, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora da célula. E pode ser tanto um transporte passivo, né, que a gente acabou de falar. Peraí, deixa eu voltar aqui. Um transporte passivo que é mediado por canal, ou é um carreador
transportador, lembrando que não tem gasto de energia, ou um transporte a gasto de energia, tá? Se for um transporte ativo, é contra gradiente de concentração. Se for um transporte passivo, é a favor do gradiente de concentração. Ó, tá mostrando aqui do lado direito novamente o gradiente de concentração, né? A tendência de destino dessa substância. Se tem mais fora, a tendência dela é entrar, tá bom? Aqui, da mesma forma, os tipos de movimento, né, mediado pelo transportador, que a gente vai comentar. Quando a passagem de uma molécula transportada é unidirecional, tá? É uma molécula que vai passar por esse transportador numa direção, enfim, para fora ou para dentro, mas é uma direção só, a gente chama de uniporte, tá? Uma substância em uma única direção, a gente chama de uniporte. Quando a passagem é simporte, significa que substâncias que estão indo na mesma direção, tá? Essa aqui, no caso, tá? Essa amarelinha e essa azulzinha passando no mesmo lado. Quando a gente fala de movimento de uma substância, cada uma vai para um lado, ou seja, uma entra e a outra sai da célula, a gente chama de movimento antiporte, tá? A gente fala de transporte acoplado porque são duas substâncias, então geralmente a gente tem um interesse muito grande, a célula tem um interesse muito grande em passar uma dessas substâncias, tá? Mas para acontecer o transporte dessa substância que a célula quer muito, precisa de um segundo participante, que a gente vai falar sobre o transporte ativo secundário, tá? Que geralmente é interessante para a gente. Precisa de glicose entre lá na célula intestinal, quando eu faço a absorção dessa glicose. Esse tipo de transporte necessita de um íon cotransportado também, junto. Por exemplo, vamos supor que esse amarelinho seja a glicose, tá? Para ela conseguir passar, eu tenho a necessidade da passagem desse íon cotransportado também, tá? Seja simporte, seja antiporte, depende muito da situação. O importante é vocês saberem o que significa esse tipo de movimento, uniporte, simporte e antiporte, tá? E sobre o transporte ativo secundário, o que ele é diferente do transporte ativo primário? O transporte ativo primário tem gasto de energia, ponto, tá? É contra o gradiente de concentração, enfim, mas ele tem gasto de energia, gasto de ATP, tá? O transporte ativo secundário não tem gasto de ATP. Por que a gente chama de transporte ativo secundário? Porque ele precisa de um segundo participante, um transporte que precisa de um segundo participante, que é esse íon cotransportado, tá bom? Para o transporte conseguir ser realizado. Aí, aqui eu consigo dar um exemplo para vocês. Lá no lumen intestinal, né, a célula absortiva do intestino, lá no nosso intestino, a gente comeu açúcar, legal, chegou a glicose lá, e ela precisa passar, né, ser absorvida, chega lá no nosso sangue, né? Ó, aqui, ó, baixa concentração de glicose, que a gente tem alta concentração de glicose, depois baixa concentração de glicose. Aqui no meio a gente tem mais glicose, no caso, né? Essa passagem aqui. Mas o que eu quero dizer aqui? Essa glicose não precisa chegar lá no meu sangue? Para ela chegar no meu sangue, ela vai ter que ser transportada, ó, entrar na célula intestinal, depois sair da célula intestinal, né? E chegar lá no meu sangue, para repor a minha glicemia, depois que eu comi aquele chocolatinho, tá? Então, essa glicose aqui, vamos lembrar que ela é uma molécula, ela precisa, né, ser absorvida, e não é simplesmente some do lumen intestinal e aparece lá no sangue, ela precisa ser transportada pela célula, tá? Nesse caso aqui,
Esse verdinho é o transportador, né? Movimento sim-porte de glicose, com o íon cotransportado sódio, né? Os dois têm que participar desse transporte, senão ele não ocorre, né? Para eu conseguir passar essa glicose, tem que vir o sódio junto, o sódio cotransportado, tá? E aí os dois entram na célula. Agora, esse tipo de transporte aqui, né? Volto a falar, é o sim-porte, tá? Difusão facilitada, enfim, transporte ativo secundário, né? Por quê? Tem um facilitador aqui? Eu tenho. Gastei energia? Não, né? Mas como eu tenho a participação de um íon cotransportado, eu chamo de transporte ativo secundário, tá? Porque eu tenho esse segundo participante aqui. E esse importe porque as duas substâncias estão indo na mesma direção. Tudo bem? Agora a gente olha só para a glicose, né? Ela está dentro da célula intestinal, mas ela precisa sair para ir lá para o fluido celular e depois seguir o caminho dela em direção ao sangue, né? A gente tem aqui, ó, o transportador na outra membrana dessa célula, que vai transportar só glicose, tá vendo? Ela sozinha, né? Que é um facilitador, tá? Ó, transporte passivo ou difusão passiva de glicose, tá? Tem um transportador aqui, um carregador, uma proteína transportadora, ela pega a glicose e passa para o lado de fora da célula. Agora, olha aqui o sódio, né? O movimento aqui tá antiporte, concordam comigo? Um está entrando, o outro está saindo, movimento aqui antiporte. Isso aqui é uma bomba de sódio e potássio, né? Se é bomba, a gente lembra o quê? Transporte ativo primário, com gasto de energia, tá? E aí, ele joga o sódio para fora e coloca o potássio para dentro, faz uma troca para poder ter a saída desse sódio. Aí a gente fala, né, da bomba de sódio e potássio aqui. A bomba de sódio e potássio faz transporte ativo, porque tem gasto de ATP aqui, ó. Desculpa, transporte ativo primário, tá? Porque tem gasto de ATP, o ATP, ele é hidrolisado, né? Ele é quebrado em ADP. Lembra que ATP é adenosina trifosfato e o ADP é adenosina difosfato. Então, 3 fosfatos, ele perde 1, fica com 2, tá? Aqui a bicamada lipídica. Só dá uma olhadinha na imagem aqui para a gente poder explicar. Olha para o gradiente eletroquímico, que é a tendência de passagem, né, dessa substância, tá? A tendência do sódio é de entrar na célula. Tá vendo o gradiente eletroquímico do sódio aqui? Ó, tem bastante fora, tem pouco dentro, né? Então, a tendência dele é o quê? Entrar na célula. Já que tem bastante aqui, tem pouco dentro, a tendência dele é de entrar. Já o potássio tem mais dentro da célula do que fora da célula, tá? Esse é o gradiente eletroquímico do potássio. Mas lembra que o transporte ativo é contra gradiente de concentração. Então, vamos dizer o quê? Tem pouco sódio dentro da célula? Tem pouco sódio. Mas ele não é a favor do gradiente. O transporte ativo primário, ele é contra gradiente. Então, tem pouco dentro da célula, mas a célula vai tirar esse pouco que tem, tá? Porque ele não é a favor, ele é contra o gradiente de concentração. Então, o pouco que tem dentro da célula de sódio, a célula vai tirar, vai jogar para fora, tá? Nesse transporte dessa bomba de sódio e potássio, enquanto saem 3 átomos de potássio, de sódio, 3 átomos de sódio, entram 2 de potássio, tá? A bomba de sódio e potássio, ela faz retirada de sódio, no caso, e entrada de potássio, tá? Saem 3 sódios e entram 2 potássios, beleza? Aqui tá explicando o gradiente, que é a tendência, né, desses átomos, mas
e o transporte ativo primário, que é contra esse gradiente. Vai fazer a retirada de 3 sódios e vai fazer a entrada de 2 potássio. E com gasto de ATP, tá bom? Isso é um exemplo de transporte ativo primário. Quando a gente fala de proteína de canal, transporte através de canais, né? São os canais iônicos, existem também canais de água, tá? Esses canais são tudo é proteína, tá, gente? A gente está falando aqui, carreador, essas bombas, né? São essas proteínas que estão na membrana, que a gente já discutiu em sala de aula, lembra? Que a gente estava falando dessas proteínas periféricas, proteínas integrais, que estão na membrana da célula, né? E aí, essas proteínas podem ser canais iônicos também, né? Eles têm pouca interação com o soluto, que são os íons, tá? Eles não se ligam com essa facilidade ao íon, no caso. Essas proteínas não se ligam com facilidade ao íon, é simplesmente como se fosse abrir um canal mesmo, abrir um buraco na membrana para ter passagem desse íon, tá? Podem ter também poros aquosos, que a gente, além de passar esse íon, pode ter entrada de água. Os canais de água se chamam aquaporinas, tá? São proteínas que estão na membrana da célula que permitem a passagem de água. E esses solutos, se são canais iônicos, geralmente os solutos são íons, né? E aí eles cruzam a membrana. Eu falo cruzam porque podem tanto entrar como sair, depende muito do íon, né? Depende muito da necessidade da célula naquele momento, tá? E a gente chama de transporte passivo. Por quê? Né? É uma difusão facilitada. Tem um facilitador, né? E não tem gasto de energia. Uma variação que eu posso mostrar para vocês de canais iônicos, né? Eles podem ser controlados por algumas situações na célula. Ou seja, dependendo da situação, ele abre, ó, aqui aberto embaixo. Dependendo da situação, ele fecha, tá? Quando ele é controlado por voltagem, né? Voltagem é o potencial de membrana da célula, se ela está positiva fora, negativa dentro, né? E a gente acaba diminuindo essa voltagem. Isso é que é ser controlado por voltagem, ou então eu faço uma troca de cargas na membrana, estimula essa membrana de alguma maneira que mexe na voltagem dela, eu posso estar abrindo esse canal iônico. Quando ele é controlado por ligante extracelular, eu dependo de uma molécula. Esse ligante é uma molécula que vai ligar no canal iônico, tá? Mudar a conformação dele, ó. Tá vendo que mudou aqui? Ele ligou no sítio de ligação, essa molécula, esse ligante, mudou a conformação dessa proteína, desse canal, e ele se abriu. Ele pode ser controlado por um ligante intracelular, que é um ligante que está dentro da célula, da mesma maneira, né? Se liga ao sítio de ligação, muda a conformação do canal e abre ele. E ele pode ser também controlado mecanicamente por alguns fatores que modificam a forma dessa proteína e fazem ela se abrir, faz esse canal iônico se abrir e permitir a passagem do íon. Um exemplo, né, clássico de uma célula que tem bastante canal iônico, que é controlado por voltagem, né, que são nas sinapses, tá bom? O potencial de ação dos neurônios, tá bom? Que a gente fala, que tem participação de canais de cátions, tá? Que são íons positivos, controlados por voltagem. Então, dependendo da voltagem da célula, né, a gente tem abertura de vários canais de cálcio, canais de cloreto, potássio, enfim, para ter o potencial de ação dessa célula. Bom, agora só quero mostrar para vocês a ação desse potencial de ação, tá? Esse processo de potencial de ação.
Essa imagem, eu posso explicar novamente em sala de aula, não tem problema nenhum, a gente volta nela, tá? Porque é mais fácil presencialmente, mas estou passando o cursor aqui. Acompanhem comigo. A proteína aqui, ó, o canal está aqui fechado, tá? Olha o sinal dele aqui, ó. Nada. Tá? Sem ação nenhuma, tá? Quando ele está aberto, ó, ele foi aberto, então significa o quê? Tá entrando algum íon, né? Ou tá saindo, enfim, tá passando, esse canal iônico tá aberto, então tá tendo passagem de íon, tá bom? Quero que vocês só olhem para a faixa aqui, ó, a linhazinha, né, a rosa, tá? Isso significa aqui que a célula, o potencial de membrana, a célula tá inativa, vamos dizer assim, em repouso, inativa não, em repouso, tá? E aí eu obtive um estímulo, aqui, ó, subi um pouquinho, né? Obtive um estímulo que abriu o canal, e aí, ó, dispara esse sinal, muda o potencial dessa membrana. Então, agora a célula está mais ativa de alguma forma. A gente está tendo passagem de um determinado íon. Aqui está falando de sódio. Beleza? Abrir canal de sódio. Agora o canal, tá vendo aqui, ó, inativo. Professora, Oi. não está aparecendo o seu cursor aqui para mim. Tem alguns alunos que comentou também. Ai, gente, aqui fica difícil, porque não... Vocês estão vendo meus slides? Sim. Deixa eu voltar lá no chat. Deixa eu ver. Gente, se eu abrir então, como tá gravando a aula, não vai gravar os slides, tá? Porque eu não tô abrindo os slides pelo Teams, que é isso que eu deveria fazer. E aí eu consigo acompanhar o chat de vocês, aí vocês decidem como é que eu faço. O que eu tô fazendo com todas as outras turmas é abrindo no Teams mesmo, a gente comentando os slides. Eu sei que não dá para apontar, e eu tô falando de cor, né? Falo as palavras para vocês conseguirem se achar. E aí vocês veem que fica mais fácil para vocês. E aí, todo mundo concorda? Como é que é? Eu preciso saber. Professora, os professores que deram aula para nós ontem, eles utilizaram aí pelo PowerPoint mesmo normal e ficou salvo e apareceu a ponteira na aula gravada. Tá, e gravou pelo Teams. Não, pelo PowerPoint. Ele abriu igual você abriu aí. Não, o que mandaram a gente fazer é gravar a aula pelo Teams, porque daí grava os slides que a gente abrir por ele e os slides que a gente abrir por ele também, porque é essa plataforma que a gente tem que utilizar. É isso que mandaram a gente fazer. Daí eu vou seguir essa recomendação. Então, vocês podem falar comigo, perguntar, não tem problema. Só que se for falar mais de uma pessoa, eu não vou conseguir entender. Aí vocês repetem, tá bom? Fazendo pergunta pelo microfone, tentando interromper, mas sem atrapalhar. Tudo bem, gente. Isso aí a gente se adapta, né? Sem problemas. Bom, como já tá chegando quase o final dessa aula aqui, eu vou continuar por aqui por onde eu estava mesmo, tá? Pra gente não perder muito tempo, porque se eu for abrir de novo a aula no Teams, vai demorar, porque essa aula é pesada. Tudo bem? Aqui, ó, então eu vou descrever melhor, já que vocês não estão conseguindo ver o meu mouse, ver o meu cursor. Nessa imagem, quando a gente fala que o canal está aberto, está tendo passagem de sódio, por exemplo,
a gente vê que essa linha rosa, ela vai subindo, ó. Vai chegar lá em cima, até atingir um pico, tá? Quando essa concentração começa a cair, ó, essa linha rosa começar a descer, significa que o canal já está inativo, não está mais passando esse sódio, no caso, tá? No caso dessa imagem. Depois, o que a gente vai? O canal fechado. O que isso significa? Que a célula, de novo, está em repouso. Olha, esse sinal rosa acabou lá no finalzinho, igual estava no início, tá? Quando a gente fala bastante de potencial de membrana, vocês vão ver isso bastante na fisiologia, tá? O potencial de membrana da célula, mexer na voltagem da célula. Dependendo da célula, eu vou ativá-la, dependendo da célula, eu vou inativá-la, enfim, vou dar algum estímulo para ela fazer alguma coisa, que não é interessante agora. O que eu quero que vocês entendam é que como esses canais, né, abertos ou fechados, podem influenciar na entrada ou saída desses íons, tá certo? Dependendo do estímulo que a célula leva. Quando a gente está falando de transporte de massa, né, o transporte de massa, que é a endocitose e a exocitose ou exocitose, a gente vai falar de tanto entrada de massa da célula, que é a endocitose, como de saída de massa da célula, que é a exocitose, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho no chat, para ver se alguém mandou alguma coisa. Qualquer pessoa pode fazer pergunta, tá, gente? Já a partir de sexta-feira eu vou abrir tudo no Teams, tá? Eu vou abrir tudo no Teams e aí eu vou descrever na imagem certinho, para a gente não se perder tanto, tá? E vocês fiquem à vontade, o chat é justamente para isso. Por isso que eu gosto do Teams, para eu ter o chat aberto, porque tem aluno que pede assim para eu repetir, faz pergunta no meio da aula, que é isso que a gente quer, tem uma interação. Ah, professor, não entendi essa parte, repete, por favor, não entendi o que você falou, cortou. Enfim, vocês podem me chamar, podem sinalizar e eu consigo ver que está bem aqui na minha cara, aberto. Tá? Bom, continuando. A gente vai falar de transporte de massa, né, para dentro ou para fora da célula. Eu gosto muito de demonstrar, né, de, sei lá, encenar um pouco em sala de aula, mas por aqui fica um pouco mais difícil. Mas, como eu sempre digo para vocês, na nossa matéria a gente tem que ter a imaginação bem fértil, né, e imaginar muitas coisas acontecendo dentro das células, tá? Então, a gente vai falar de Professora, não tá?
Ai, gente, voltou aqui, ó. Não sei se foi alguém que ativou o meu mudo, tá? Não fui eu. Às vezes alguém ativou sem querer. Enfim, estão me ouvindo agora? Sim. Ok. Inativem o chat de vocês, ou o microfone de vocês, por gentileza. Tá? Sinalizem para mim dúvidas se vocês tiverem. Então, alguém consegue me responder qual é a função do complexo de Golgi? Quem lembra? Vou olhar lá no chat, porque vocês podem escrever também. Transporte através das vesículas secretoras. Muito bem. Tá? O que a gente tem nessa imagem também é isso, ó, as vesículas secretoras, tá? Endossomos, ó, lisossomos, que também é um tipo de vesícula do complexo de Golgi, né? Tá? A gente chama de endossomo inicial ou tardio, dependendo do tempo que ele está maturado ou não. Os lisossomos, que são vesículas que contêm enzimas digestivas, mas também são vesículas do complexo de Golgi, né? E através dessas vesículas que a gente vai ter transporte de substâncias dentro da célula, ou de dentro para fora da célula, ou do lado de fora da célula para dentro da célula, tá? Quando a gente está falando do complexo de Golgi, por exemplo, vamos imaginar que ele produziu uma proteína que é um canal iônico. Se a célula produzir um canal iônico, aonde a célula tem que colocar esse canal iônico? Na membrana plasmática, concordam comigo? Ele vai ter que chegar até lá a membrana plasmática, porque o local de ação dele é lá na membrana. E aí, através de uma vesícula, o complexo de Golgi envia esse canal iônico recém-formado lá para a membrana celular, tá? Vamos supor que a célula produziu um hormônio que tem que viajar pelo sangue e chegar em outra célula, tá? O que a célula vai ter que fazer com essa vesícula, com esse hormônio que ela produziu? O complexo de Golgi vai fazer a vesícula secretora, né? E vai direcionar essa vesícula secretora para o lado de fora da célula, para o exterior da célula, certo? Jogar para fora, tá? Que a gente chama de exocitose. Saiu essa vesícula, né? Foi lá para o lado de fora da célula. Agora, quando a célula consegue captar do lado, né, do lado de fora, do lado do exterior celular, que está escrito aqui na imagem, do exterior celular, a célula consegue captar uma massa, a membrana meio que abraça a massa do lado de fora e traz para dentro da célula, tá? E aí a gente faz um processo chamado de endocitose, tá? Tem os endossomos, tá? Que a célula colocou essa massa para dentro dela. Aí, ó, vou falar agora só da endocitose. A endocitose é transporte de massa para o interior da célula, a gente já comentou, tá? Aqui a gente tem, ó, o exterior da célula, bonitinho aqui, ó. Tudo que tá sem pintar não conta nesse processo, tá? É tudo que tá pintadinho, beleza? Ó, a gente tem o exterior celular, que é o lado de fora da célula. A célula foi, captou essa massa, colocou para dentro, tá? Aí, o que ela tem? Um endossomo inicial, tá? Ela captou essa massa para dentro da célula, a gente chama de endossomo inicial. Dependendo do que vai acontecer com esse endossomo, ó, ele é maturado para um endossomo tardio,
Gente, vamos imaginar que essa vesícula que a célula formou, vamos dizer assim, né, essa massa que ela pegou, ela precise destruir, degradar. A célula precisa degradar. Qual é a vesícula que possui enzimas digestivas? Os lisossomos, tá? Então, pode ser que eu junte esse lisossomo com um endossomo, que é para digerir essa massa que a célula captou, tá? Então, voltando, a endocitose é o transporte para o interior da célula, tá? O material que é ingerido, o material que, né, que foi captado pela célula, a gente pode chamar também de vesícula endocítica, que veio do lado de fora e foi para o lado de dentro. E nós temos 2 tipos de endocitose, né? Que é a fagocitose, que a gente chama de o comer celular, né? Que são substâncias mais sólidas, são grandes partículas, resto de célula que a célula pode captar, né? Por exemplo, as nossas células de defesa, quando elas encontram um micro-organismo, elas podem fazer fagocitose desse micro-organismo, que é o quê? Endocitar, pegar esse micro-organismo, essa massa, né? Esse resto celular, ou a grande partícula que é esse micro-organismo, colocar para dentro da célula, porque dentro da célula de defesa ela tem mecanismos que vão inativar, que vão matar esse micro-organismo, vamos dizer assim, né? Que não deixa de ser uma endocitose, que é transporte para o interior da célula. Já a pinocitose, que a gente chama entre parênteses de o beber celular, geralmente é endocitose de fluidos e solutos, tá? Vem bastante líquido e moléculas dissolvidas nessa massa, beleza? A gente pode ser uma massa líquida, como eu falei para vocês, como uma massa mais sólida, com grandes partículas. Aqui é um exemplo de uma endocitose, gente. Na primeira imagem aqui, ó, vocês conseguem visualizar a membrana, essa linha mais escura aqui, tá? E essa linha mais escura que tá, né, dá uma voltinha assim, tá? Nessa imagem, do lado direito é o interior da célula, a primeira imagem, tá? Foquem só na primeira imagem. Na primeira imagem, do lado direito, a gente tem o interior da célula. E do lado esquerdo é o exterior da célula, tá? Beleza? Perto dessa membrana, o que a gente consegue ver? Vários pontinhos mais escuros, né? Como se fosse uma massa mesmo de substâncias, presença de algumas substâncias que a célula vai colocar para dentro, tá? Percebam na segunda imagem como a membrana dessa célula já está mais curva, ó, já está mais curvada para dentro, captando essa massa que está no meio, tá? Na terceira imagem, veja que a vesícula está quase fechada já, ó, para dentro da célula, captando essa massa, tá? E na quarta imagem, a gente consegue ver a vesícula, né, a endocitose completa, tá? Ó, formação de uma vesícula endocítica. Então, olha de novo. Primeira imagem, né, a formação da vesícula endocítica, ó, tá unindo aqui, né, as substâncias aqui que vão ser captadas pela célula, né? A gente chama de invaginação, ó, a formação dessa vesícula com o conteúdo dentro, né? A terceira imagem, ela já está quase, né, fechada aqui, ó, a membrana, e finalmente a vesícula endocítica na quarta imagem, prontinha, né? O que tem aqui dentro? Depende, tá? Depende muito. E aí a célula que vai digerir isso depois para poder utilizar, ou então se for um micro-organismo dentro de uma célula de defesa, ela vai inativar esse micro-organismo. A fagocitose, que é um tipo de endocitose, né? Só que é de micro-organismo, ó. Nessa imagem aqui, o que a gente tem? Ó, tá escrito bactéria e a seta tá apontando onde a bactéria tá, ó. Estão vendo? Essa massa que parece uma salsichinha em cima da outra aqui, a bactéria.
tá? E aqui onde está escrito membrana plasmática é a membrana da célula de defesa da gente, ó. Uma célula branca, né? Célula de defesa fagocítica, porque ela tem capacidade de fagocitar essa bactéria. O que a membrana da célula faz? Ela emite um pseudópodo, que a gente chama, que é falsos pés, tá? Essa membrana, ela vai se direcionar, né? Ela vai em direção a essa bactéria, tá? E aí a célula consegue meio que, com a membrana da célula, abraçar essa bactéria e trazê-la para dentro, tá? Olha só a imagem do lado. Esse desenho aqui, ó. O pseudópodo, que é a membrana da célula de defesa, ela vai toda em direção à bactéria até fechar completamente essa membrana e trazer a vesícula endocítica para dentro da célula, tá? Depois disso, a célula vai, com certeza, essa célula de defesa vai matar essa bactéria e inativar essa bactéria. A gente também tem endocitose, né? Mediada por receptor. Um exemplo disso. Quando a gente já comentou na aula de lipídio sobre o LDL, né? Que faz transporte de colesterol, né? Quando chega essa lipoproteína para a célula, que está transportando colesterol, a célula consegue fazer uma endocitose. Percebam que esse receptor, a LDL, se liga no receptor, que é esse que está aqui em azul, né? E a massa toda, receptor junto com LDL, é endocitado pela célula. A célula faz uma endocitose desse receptor junto com a LDL, ó, faz uma vesícula revestida para utilizar, né, o colesterol, por exemplo, dessa lipoproteína. Depois a célula devolve o receptor lá para a membrana, ó, vê o caminho disso daí. Todos esses exemplos que eu mostrei para vocês são de endocitose, tá, gente? Que pode ser de moléculas que a célula precisa de nutrientes que a célula precisa, tá? Precisa de um colesterol, né? Colocar para dentro. Ou uma célula de defesa, precisa fagocitar um micro-organismo, ela vai colocar essa massa para dentro, tá? Agora a gente vai falar sobre exocitose. Mas, como já estamos quase no final da nossa aula, essa parte aqui não vai dar para a gente finalizar, tá? Porque quero explicar um pouco mais sobre isso, que é a passagem para o lado de fora. Então, vocês me recordam, se eu não lembrar, que a gente parou na parte de exocitose, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Sim, os lisossomos são formados pelo complexo de Golgi, Maria Oliveira, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, para a endocitose, há um reconhecimento por parte do glicocálix? Geralmente sim, tá? A gente tem interação dessas moléculas com moléculas da membrana, e com certeza eu te digo, na fagocitose, tá? As células de defesa têm um glicocálix, e esse glicocálix faz reconhecimento dessas bactérias ou de outros micro-organismos que, né, iniciam o processo da fagocitose, fazem esse reconhecimento desse micro-organismo, fala para a célula, ó, tem um micro-organismo aqui, e aí começa o processo de fagocitose, tá bom? Então, gente, por hoje a gente pode parar por aqui, tá? Eu sei que o conteúdo já deu uma adiantadinha, né? Embora não esteja nem perto do fim, mas a gente continua na sexta-feira, que eu vou ter um pouco mais de tempo de abordar tudo isso com vocês sem muitas interrupções, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida até agora, do que a gente abordou agora, ou que a gente já estudou? Que vocês queiram, né, sanar agora? Bom, quem já está estudando em casa, continue, tá? Continue lendo
antes, continue procurando nos livros sobre os assuntos, porque eu tenho certeza que quem está lendo antes o conteúdo, quando vê de novo na aula, fica muito mais fácil, tá? O sítio ativo é de uma enzima, tá? Quando a gente fala de sítio de ligação, pode ser de uma enzima, não, pode ser de um receptor celular, tá? Quando a gente fala de sítio ativo, a gente está se referindo à enzima. Toda enzima tem seu sítio ativo, tá? Quando a gente está falando de sítio de ligação, é uma região daquele receptor ou daquela molécula que tem capacidade de se ligar com outras moléculas. Endocitose não necessariamente a gente vai destruir, vamos dizer assim, né? Se for uma endocitose de nutrientes que a célula precisa, ela vai degradar, né, para poder utilizar aquela molécula. Mas quando é endocitose de um micro-organismo, sim, a gente vai programar a célula para destruir aquela massa. A célula vai se programar para destruir aquela massa, tá? Mas a endocitose é passagem de massa para o interior da célula. Sim, sim, o cronograma permanece o mesmo, né? Só que a gente vai remanejar as nossas aulas práticas para quando a gente voltar. Enquanto a gente está por aqui, a gente vai adiantar o conteúdo teórico, tá, gente? Vamos falar de atividades. Eu vou obter maiores informações com a coordenadora, tá? Até porque a gente aguarda as ordens que a gente tem que seguir, né? E as atividades que a gente for ter por aqui, eu vou avisar para vocês com antecedência. Se for uma atividade simples, uma pergunta, um questionário, é sempre dentro do horário de aula. Eu dou um tempo dentro do horário de aula para vocês fazerem, tá? Ah, professor, e quem não está aqui, não conseguir fazer, tudo bem, vou dar também um tempo para vocês responderem depois. O negócio é o seguinte, que em sala de aula a gente tem que, se for passar uma atividade, a gente tem que disponibilizá-la dentro do horário de aula, para quem está na aula já fazer essa atividade, tá? E quem, porventura, não pôde participar, ter a oportunidade depois de se virar e responder, tá certo? E sempre que tiver, eu aviso vocês. Se por acaso tiver alguma avaliação, alguma prova, a gente avisa também com antecedência, explica como é que vai ser, fica online para poder auxiliar vocês, tá certo? Tudo dentro do horário da nossa aula, tá bom? E aí, na sexta-feira, a gente entra de novo por aqui. Eu vou abrir essa aula pelo Teams. Hoje deu certo a gravação, né? Isso é ótimo. E espero que na sexta-feira também dê certo, porque daí fica disponível aqui para vocês visualizarem depois, ou então para quem não conseguiu participar da aula, conseguir ver depois. Beleza, gente? Então, obrigada. Até sexta-feira. Espero vocês, tá bom? Eu que agradeço. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada.